Galera, temazinho muito importante de direito tributário, cai bastante em prova. Por quê? Porque ele é um tema que o examinador pode facilmente confundir você. Então vamos esquematizar e mastigar isso. Medida provisória e cobrança de tributos. Ou seja, medida provisória em matéria tributária. É possível? Sim. Sim. Primeira anotação que você tem que botar na sua cabeça. Cabe medida provisória em matéria tributária? Sim, cabe. Então, se vier um quesito dizendo não cabe medida provisória porque o Supremo disse isso. Não, errado. Errado. Deixe de fora essa. Medida provisória pode instituir e aumentar impostos. Sim. Mas a gente tem balizas para isso. Vamos compreender. A nossa Constituição, no artigo 62, parágrafo 2º, ela traz para a gente a hipótese autorizativa de medida provisória em matéria tributária. Certo? Então veja, você vai montar no seu caderno ou no seu documento de Word uma tabela, tá? Vamos fazer isso juntos. Você vai montar uma tabela com 2 colunas. Por favor, faça isso. Com 2 colunas e 4 linhas. 2 colunas e 4 linhas. Na primeira linha da tabela, você vai botar em uma coluna medida provisória que institua ou aumente impostos. Vamos lá, vamos esquematizar isso para você. Medida provisória que institua ou aumente impostos. Consequência na outra coluna. É possível? É. Mas ela só produzirá efeitos, ela só vai ter eficácia, ela só vai ser exigível no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia do exercício em que foi editada. Léo, não entendi nada. Vamos lá. Eu tenho uma medida, eu sou presidente da República. Em fevereiro de um ano tal, tá? Eu publico uma medida provisória. Essa medida provisória, vocês sabem, lá da faculdade, 60 dias, prorrogar por mais 60, tem que ser convertida, senão vai ter caducidade. Enfim, aquela coisa toda. Então, o que é que acontece? Dentro desse prazo, dentro desse períodozinho de conversão da lei, a lei tem que ser convertida até o último dia daquele ano, até 31 de dezembro daquele ano, para passar a valer no primeiro dia do exercício seguinte. Impostos. Para impostos. A Constituição expressa impostos. Certo? Então, medida provisória que institua ou aumenta impostos, regra, só produz efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia do exercício em que ela foi editada. Regra, anote na sua tabela. Exceções, ainda neste quadrante. Exceções. Eu não aplico esta regra de só valer no exercício seguinte até o último dia do ano em que foi editada, se for convertida em lei, para os seguintes impostos. Você vai botar exceções. Letra A, imposto de importação. Não aplica essa regra. Letra B, imposto de exportação. Não aplica essa regra. Imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Não aplico essa regra. Letra D, IOF. E letra E, impostos extraordinários de guerra. São as exceções previstas expressamente no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição. Então, qualquer outro imposto, que não imposto de importação, que não imposto de exportação, que não IPI, que não IOF, que não imposto extraordinário de guerra, a medida provisória que o institua ou aumente tem que esperar até o exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei, até o último dia do exercício financeiro em que ela foi editada. Mais uma vez o exemplo, fevereiro
eu tenho que converter em lei até o último dia. Até o último dia. Claro que existe aquele prazozinho constitucional. Mas foi convertida em lei no exercício financeiro em que é editada? Foi, Léo. Beleza. Então ela passa a valer no exercício financeiro seguinte, desde que não se trate imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, imposto extraordinário de guerra. 5 menininhos de exceção. Beleza? Então, primeira linha da minha tabela, medida provisória que institui aumento de impostos. Regra, já falei. Vamos lá. Na segunda linha, primeira coluna, você vai botar medida provisória que institua ou aumente taxas ou contribuições de melhoria. Medida provisória que institua taxas ou contribuições de melhoria. Na outra coluna, consequência, basta observar a anterioridade anual e nonagesimal. Tem que observar. Para taxas e contribuições de melhoria, a minha medida provisória que as institua ou aumente, tenho que observar as duas anterioridades. Princípio da anterioridade cheio, completo. Anual ou de exercício, né? A anterioridade genérica que a gente fala, ou noventena, nonagesimal. Na minha terceira linha, aí aqui isso é uma jurisprudência do Supremo que está envolvida nesse tema que você tem que saber porque cai em prova. A medida provisória foi convertida em lei. Né? Beleza. Depois de 90 dias, ela foi convertida em lei. O Congresso, quando da conversão da MP em lei, alterou substancialmente a medida provisória? Você vai perguntar, houve alteração substancial? O quesito vai trazer isso. Houve ou não? Não houve, Léo. Então, eu estou na terceira linha da minha tabela, primeira coluna. Medida provisória convertida em lei depois de 90 dias, que pode, ela tem até 120, né? Depois de 90 dias, sem alteração substancial. Consequência, não preciso de novos 90 dias para fins da obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal. Não preciso. Por quê? Não houve alteração substancial dela. Agora, medida provisória convertida em lei. Quarta linha, primeira coluna. Medida provisória convertida em lei depois de 90 dias com alteração substancial, consequência, eu tenho que reiniciar a contagem dos 90 dias. Serão contados novos 90 dias depois da publicação dessa lei, dessa MP convertida com essas alterações substanciais. Essa brincadeirazinha de depois dos 90 dias convertida em lei sem alteração substancial ou com alteração substancial, se eu vou precisar de novos 90 dias, isso é jurisprudência do STF. Cai em prova. Tá? Então você aí tem uma tabelinha, com tudo que você precisa saber, esquematizado sobre medida provisória em matéria tributária. É isso que cai nas questões. Não é prova para a NASA que você vai fazer. Não é prova para a NASA. Agora, os assuntos, eles vão vir, ele vai jogar aqui, exemplo, ele vai pegar e vai dizer assim, medida provisória que institua ou aumente imposto de renda, não produzirá efeito somente no exercício financeiro seguinte. Não, vai. Porque não está dentro daquelas exceções do imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, imposto extraordinário de guerra. Ele vai tacar aqui impostos residuais entram na exceção aqui da medida provisória, que a gente falou, que só vai produzir efeitos no exercício financeiro seguinte. Falso. Não entra nessa exceção. Né? Vocês têm que saber disso. Tá? E, obviamente, saber daquelas espécies que dependem de medida provisória, de lei complementar. Né? Eu preciso lembrar que empréstimo compulsório só por lei complementar. Contribuições residuais só por lei complementar. Os impostos residuais só por lei complementar. E o imposto sobre grande fortuna somente por lei complementar. Beleza? E lembrando, claro, que medida provisória pode tranquilamente extinguir também tributos. A gente falou da instituição ao aumento, que é o que mais cai,
mas ela também pode livremente extinguir tributos. O Supremo entende que, quando houve autorização para impostos, outras espécies tributárias, desde que não tenha reserva de lei complementar, também poderão aqui ser instituídos, essas espécies instituídas ou aumentadas por medida provisória, observando a legislação constitucional. E outra coisa, claro. Para eu, chefe do Executivo, publicar medida provisória em matéria tributária, eu tenho que continuar obedecendo aos pressupostos, aos requisitos constitucionais. Lembram que é uma espécie, inclusive, de inconstitucionalidade, né? Por violação aos pressupostos objetivos do ato. Eu preciso continuar observando relevância e urgência. Isso aqui não me furta, né? Não me deixa livre para não observar. Tenho que observar urgência e relevância para a publicação. Beleza? Valeu, gente. Bons estudos.